Salve, salve, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para a segunda parte ou a segunda aula do nosso curso de Teologia, a doutrina sobre Deus Pai. Se você está chegando nesse curso agora, tem aqui a primeira aula já disponível no canal, que eu liberei anteontem e que está e ficará à sua disposição para assistir quando quiser. Vou deixar também um card aqui com o link da aula que vai facilitar o seu acesso e você pode acompanhar a primeira parte, a introdução, as informações básicas, os conceitos introdutórios e também acompanhar aqui a nossa segunda aula, que é um total de 6 aulas nesse nosso curso de Teologia, Doutrina sobre Deus Pai. Como eu falei no primeiro vídeo, o conteúdo desse curso ele está aberto para quem quiser acompanhar, para quem quiser assistir. Não paga nada pelo conteúdo, não paga nada pelas aulas. As 6 aulas ficarão uma após a outra. Claro, estamos na segunda. Toda terça, quinta e sábado, uma das 6 aulas é liberada e elas ficam à disposição para quem quiser assistir. Só no final do curso, se você quiser, é opcional, se você quiser um certificado da sua participação aqui no nosso curso online, você deve curtir cada uma das aulas, faça isso agora mesmo, faça isso por etapas para não se acumular, assistir o vídeo até o final, é claro, assistir a aula até o fim, fazer um comentário aqui nessa parte de comentários do vídeo, fazer um comentário pertinente a cada uma das 6 aulas. Não pode ser um comentário copia e cola, nem um comentário genérico, mas um comentário que tenha de fato a ver com aquilo que você ouviu em cada uma das nossas aulas. E também para o certificado, novamente eu repito, para quem quiser, tem uma taxa de R$30 depois de ter feito esses processos de acompanhamento das aulas também. Essa taxa é uma taxa simbólica para a confecção dos certificados que eu vou enviar para o seu e-mail. É uma taxa que é acessível a quem nos acompanha e também você, com essa taxa, vai apoiar o nosso trabalho, apoiar o nosso canal e nos ajudar a desenvolver aqui o nosso trabalho e o nosso alcance. Aliás, na descrição aqui do vídeo eu vou deixar um link de um formulário, caso você queira receber, como eu vou deixar em todas as partes, né, em todas as 6 aulas, esse mesmo link, o mesmo formulário, então basta você preencher uma única vez, que é para quem deseja receber esse certificado no final. Você vai preencher informações básicas e, fazendo isso, depois nós vamos entrar em contato com você e você vai ter o seu certificado, seguir esses passos que eu acabei de falar, tá bom? Então vamos dar continuidade ao nosso curso sobre a doutrina de Deus Pai e essa nossa segunda aula ela tem como tema o autoesvaziamento de Deus e a criação, que são 2 conceitos extremamente importantes para a teologia cristã. O conceito de autoesvaziamento de Deus ele é determinante para a relação entre Deus e as suas criaturas, principalmente nesse caso com o ser humano, e também o processo de criação, entendermos Deus como o Criador, isso altera e muito a nossa concepção sobre a própria criação e é justamente isso que faz a separação do conceito entre um Deus monoteísta e as demais concepções relacionadas ao divino, monoteísmo, enoteísmo, animismo e assim por diante. É importante a gente saber que na tradição judaico-cristã, Deus ele é o criador de todas as coisas e ele é o único Deus. Não há outros deuses inferiores, secundários, não, nada disso. Só há um único Deus que é o criador de todas as coisas e que por meio dele todas as coisas foram criadas, inclusive todos os seres foram criados.
É importante a gente saber que Deus, quando cria, ele cria com amor. É um ato de generosidade, de amor dele para com o todo criado, porque Deus não tinha necessidade da criação, porque ele já era divino, né? E continua sendo. Mas a escolha de Deus na criação é um gesto generoso, é um gesto de amor. E um gesto de amor que ele expressa não apenas em favor dos seres humanos, porque nós não podemos nos esquecer que o ser humano não é o único ser criado por Deus. E nem tampouco é o único ser que dispõe do amor de Deus. Mas tudo que Deus fez foi criado e criado como um ato de amor. Isso vale para os seres humanos, vale para a natureza, vale para os animais, vale para os planetas, as estrelas e tudo que você puder imaginar. E é interessante o seguinte, porque não há nada, pelo menos na concepção judaico-cristã, na concepção monoteísta, nós entendemos que todas as coisas que foram criadas por ele, por meio dele, e todas as coisas criadas subsistem nele, estão nele. E para que houvesse a possibilidade da criação, Deus precisou fazer um movimento como de uma mulher grávida. Ou talvez seria o contrário, claro. O movimento do corpo de uma mulher grávida é um movimento que se assemelha ao movimento que Deus faz para dar espaço para a criação de todas as coisas. Como numa mulher grávida, né, que o seu interior, que os seus órgãos internos vão se ajustando à criança que está sendo gerada dentro dela, esses órgãos eles vão encolhendo e vão abrindo espaço para que essa nova vida ela se desenvolva, ela vá se formando, e essa vida ela não existe fora do corpo da mãe, ela está dentro do corpo da mãe, ela faz parte do corpo da mãe, e o corpo da mãe, generosamente, pela biologia, abre um espaço, se adequa, se ajusta, faz a barriga crescer, faz os órgãos se contrair, faz o espaço se abrir, para que haja possibilidade dessa vida se desenvolver e se formar até o momento em que ela pode ser um ente que possa viver independentemente dessa mãe. Nesse processo se difere. E o processo da criação em Deus é a mesma coisa, porque a criação não existe fora de Deus, à parte de Deus. E para que ela fosse possível, é como se Deus abrisse um espaço dentro dele para que nesse espaço a vida pudesse ter a possibilidade de se formar e de se formar nele, evidentemente. E por isso vem toda a criação, o mundo, o universo, a natureza, o ser humano e etc. E aí, para que esse movimento aconteça, Deus precisa se retrair, Deus precisa recuar para que haja espaço para a vida. Vale a simbologia não apenas da mulher grávida, cujo seu interior se organiza, se adequa para a geração de uma nova vida, mas também vale a simbologia do coração dentro do corpo humano, dentro da natureza, de modo geral, né? Porque o coração é aquele órgão vital, é aquilo que permite o funcionamento da nossa vida. Sem o coração, a nossa vida não terá continuidade, e o coração ele faz um movimento constante de retração e expansão. Retração e expansão. E nesse movimento é que o coração leva o sangue que vai levar os nutrientes, o oxigênio para todas as partes do nosso corpo, que vai manter o nosso corpo aquecido, que vai manter o nosso corpo vivo, que vai manter o nosso corpo funcionando. Ou seja, no movimento de retração, de contração e expansão do coração é que há a vida humana presente naquele corpo. E o movimento de criação da parte de Deus ele se assemelha
a esse movimento do coração. É como se Deus se retraísse para que houvesse a possibilidade da vida e essa vida ser gerada nele e essa vida ser mantida, ser sustentada por ele. Para que a vida existisse, Deus precisa recuar, Deus precisa se contrair para dar espaço à vida. E aí, é claro, esse é o movimento que nós chamamos na teologia de autoesvaziamento de Deus. Deus se retrai, Deus se encolhe, Deus abre espaço para que haja a vida. Deus se esvazia para que haja a possibilidade da criação e por isso a gente diz que esse é um gesto de generosidade, é um gesto de amor da parte de Deus para com a sua criação. Quando eu digo sua criação, lembre-se, não é sinônimo apenas de ser humano, mas de fato de toda a sua criação. Agora, é claro que isso tem consequências, sem dúvida nenhuma. Isso tem a consequência de que Deus, para que a vida exista, é necessário que Ele nos dê liberdade. É necessário que Ele nos dê espaço, porque senão isso seria um verdadeiro faz de conta. Imagine se Deus determinasse todas as coisas, todas as nossas ações, tudo o que acontece na natureza, tudo o que acontece conosco. Isso não seria vida de fato. Isso não seria criação de um modo real, de um modo concreto, de um modo vivo. Porque a vida é espontânea, a vida tem movimento, a vida tem um espaço para aquilo que é imprevisível. E a vida, para que ela de fato aconteça, sobretudo quando nós falamos de seres capacitados por Deus como seres racionais, relacionais, responsáveis, é necessário que haja liberdade para que esse ser tome as suas decisões. Infelizmente, esse ser acaba tomando decisões equivocadas, mas isso é um processo até natural, porque não é determinado pelo pecado, por exemplo, né? Porque a gente sempre entende as coisas como sendo fruto ou consequência do pecado. Mas é uma consequência da nossa criaturidade. Nós somos criaturas e, portanto, nós não somos perfeitos e não somos o Criador. Perfeito só cabe, a perfeição só cabe ao Criador. As criaturas são imperfeitas e, portanto, nós somos mais familiarizados com o que nos é comum, ou seja, com a imperfeição. E nós só podemos optar pela perfeição quando somos ajudados pela graça daquele que é perfeito. O ser humano toma escolhas equivocadas, mas Deus oferece a sua graça para nos ajudar a tomar boas decisões também em nossa vida. Muitas pessoas veem um determinismo como se fosse um boneco de ventríloco que controla sem a menor liberdade para a vida. Se cai um objeto, é como se Deus quisesse que o objeto caísse. Não, mas não é assim. O objeto caiu porque bateu o vento, ou então porque eu coloquei na quina e ele rolou e caiu, ou porque eu fui descuidado e esbarrei nele e ele caiu. Nem tudo se explica pela determinação divina e não pode ser assim, porque senão pensar na criação e na relação espontânea dessa criação seria apenas um faz de contas e não é isso que Deus propõe. Agora, é claro que para que haja essa liberdade, Deus precisa se retrair e se autoesvaziar para nos dar essa liberdade. Portanto, não é verdade que Deus vai intervir em todas as situações humanas, em todas as situações da natureza, porque Ele deu espaço à criação, deu espaço à liberdade e, é claro, Ele também nos deu a capacidade de raciocinar, de tomar decisões e de respondermos por essas decisões. Você escolhe a roupa que você coloca. Você escolhe o tipo de penteado que você faz ou não. Você é responsável por quem você vota e pelo que essa pessoa fará depois de eleito com o seu voto. Então, pedir que Deus intervenha numa nação e retire, por exemplo, um presidente, um governante democraticamente eleito, é um contrassenso, porque os governantes eles são eleitos e não impostos por Deus.
Essa leitura de que Deus escolhe os governantes é uma leitura bastante retrógrada que tem a ver com a monarquia absolutista que justificava a escolha de uma família privilegiada, de uma pessoa privilegiada, como sendo a vontade inquestionável de Deus. Mas, numa democracia, nós não compreendemos assim. Nós compreendemos que o governante, ele é ou ela é escolhido pelo povo, pela maioria do povo. E é claro que o povo, quando escolhe um governante, ele é responsável pelo que acontece com as ações desse governante. Se forem ações justas e boas, esse povo contribuiu para essa justiça. Se forem decisões injustas e maldosas, o povo que votou contribuiu para essa maldade, contribuiu para essa injustiça. Quando nós tomamos uma decisão na vida que gera consequências para a gente, nós não podemos culpar Deus ou achar que é a sua vontade, achar que é o seu desejo ou querer que ele intervenha para nos livrar miraculosamente, porque muitas das coisas que nós passamos é um resultado das escolhas que nós fazemos de modo racional, consciente e livre. E assim Deus nos capacitou para sermos, e nós precisamos responder pelos nossos atos. Só uma pessoa incapaz por algum motivo ou menor de idade é que não podem responder pelos seus atos. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Deus criou o ser humano e o chama para a maturidade. E muitas pessoas fazem de Deus, ou desse conceito que tem de Deus, uma muleta, uma cadeira de rodas, e essa pessoa quer que esse Deus lhe carregue para todo lado. Ela não quer aprender a andar com as próprias pernas, a tomar suas decisões, a responder pelas decisões que ela toma, pelas escolhas que ela tem na vida, e sempre ela projeta em Deus uma responsabilidade que é dela. E isso é uma anomalia do modo como essas pessoas se relacionam com Deus. Porque Deus, mais uma vez eu digo, nos criou como seres livres e racionais. E, portanto, nós tomamos escolhas e nós devemos responder por essas escolhas. É claro que você pode pedir a ajuda, o auxílio, o conselho divino, porque Deus se relaciona com a gente também, Ele fala, Ele ouve, porém é claro que você deve responder pelas ações e pelas escolhas que você toma, e a projeção em Deus, ela não é saudável quando uma pessoa projeta em Deus responsabilidades, e isso faz com que essa pessoa nunca cresça, nunca se desenvolva. E Deus não é um Deus grego, não é aquela divindade grega que intervém na criação o tempo inteiro, que muda o rumo, que castiga, que pune, que abençoa quando alguém foi lá adorá-lo e tal. E muitos têm uma visão pagã, uma visão politeísta, uma visão grega, uma visão do paganismo sobre Deus. Muitas pessoas acham que Deus tem que intervir na natureza o tempo inteiro. Quando acontece um tsunami, uma pandemia, um terremoto, é Deus castigando, é Deus intervindo, é Deus punindo um determinado povo. Isso nada tem a ver com a imagem de Deus que Jesus revela, e nós falaremos isso numa aula mais à frente. Muitas pessoas também pensam que Deus é capaz de criar transtornos só por causa de uma única pessoa. Ele é capaz de livrar uma pessoa da morte e deixar que outras 300 pessoas, por exemplo, morram num acidente, num desastre de avião. E também não combina com o Pai que Jesus revela, não é? E a gente precisa entender também que muitas coisas são resultados das nossas ações e das nossas escolhas. Tem muita gente achando que Deus vai intervir em todo caso, em todo momento, aleatoriamente, como se a criação que ele fizesse já não fosse boa o bastante para que ele tenha que intervir corrigindo toda hora a rota. Não, o que Deus criou é bom, e viu Deus que era bom. Quando Deus cria o ser humano, esse ser livre, esse ser com capacidade racional, ele viu que era muito bom.
E muitas pessoas pensam que vão adorar a Deus e vão agradar a Deus e Deus vai abençoá-lo. Essa é uma relação barganhosa, essa é uma relação de troca, uma relação empobrecida. Essa era a relação que os antigos tinham com as suas divindades pagãs. Os povos achavam que se houve uma seca era castigo dos deuses. E se eles o adorassem, fizessem sacrifícios, ofertas, eles iriam atrair o favor divino, aplacariam a sua ira e Deus abençoaria a colheita. Mas o Pai de Jesus Cristo não é assim e Jesus nos ensina que, independente de quem nós somos, Deus nos ama e o seu coração é desejoso de abençoar, independente de qualquer coisa, porque ele lida conosco a partir da sua misericórdia. Esse é um outro dado também muito importante nessa nossa reflexão. A relação que Deus propõe com o ser humano, ela é baseada no seu amor. E Deus é amor e ponto final. Muitas pessoas querem complementar essa frase, Deus é amor, mas é fogo consumidor, mas é juízo, é isso, é aquilo, mas não é verdade isso. O texto é claro em dizer que Deus é amor e ponto. Jesus é claro em nos revelar um Deus que é amor pleno, perfeito, que não nos ama mais ou menos, que não nos deixa de amar, que não muda o seu humor pelas nossas ações, mas um Deus que plenamente, perfeitamente nos ama. E também é bastante importante a gente saber que só haveria a possibilidade dessa relação se ela fosse proposta da parte de Deus em ser baseada no amor. Porque se essa relação fosse baseada no poder, diante da nossa fraqueza, seríamos esmagados, porque o poder não dá espaço para a fraqueza. Se essa relação fosse baseada na justiça, no sentido retributivo, ao pecarmos, Deus nos puniria, porque a justiça diz que o transgressor tem que ser punido. Por isso, a nossa fraqueza, os nossos pecados seriam inevitáveis e a relação com Deus seria impossível. Deus propõe um relacionamento que é baseado unicamente no seu amor, ou prioritariamente no seu amor. Porque o amor diante da fraqueza acolhe, o amor diante do pecado perdoa e dá uma nova chance. E nós dependemos do amor de Deus para que possamos ter relacionamento com Ele. E é claro que Ele nos chama para essa relação baseada no amor, para desfrutarmos do seu amor e também para sermos facilitadores desse amor nas nossas relações interpessoais e nas nossas relações com a natureza criada por Ele. Aliás, muitas pessoas falam que o ser humano é o ápice da criação divina, que Deus fez todas as coisas para o ser humano dominar sobre elas, para que o ser humano pudesse fazer o que quer sobre elas, mas isso é uma deturpação, uma arrogância, um egoísmo enorme. Na verdade, Deus cria todas as coisas antes do ser humano, não porque o ser humano é superior, mas justamente porque o ser humano é inferior. Porque o ser humano depende da natureza, a natureza não depende do ser humano. Pelo contrário, a natureza fica até melhor, mais forte, revive com mais força sem a intervenção do ser humano. Agora, o ser humano não existe sem a natureza. O ser humano não tem vida sem a natureza. E, portanto, Deus tem que criar todas as coisas para, no final, poder colocar o ser humano para que houvesse a possibilidade da sua vida, senão não haveria. E o texto bíblico, ele nos diz, na teologia da criação, que a primeira missão, o primeiro chamado, o primeiro mandamento de Deus para o ser humano não foi criar a igreja, isso nunca foi um mandamento, na verdade, não foi evangelizar, não foi fazer discípulos, não foi se casar, não foi adorar a Deus. O primeiro mandamento, o primeiro chamado de Deus para o ser humano está em Gênesis e é o chamado para cuidar e lavrar a terra. Ou seja, para o ser humano ter uma relação
respeitosa, responsável e harmônica com a natureza que também foi criada pelo mesmo Deus, que também foi igualmente amada pelo próprio Deus e que é ela quem sustenta esse ser humano e não o ser humano quem sustenta a natureza. Toda vez que o ser humano tem uma relação de exploração, de desrespeito e de maus tratos com a natureza, ele está pecando contra a obra de Deus e contra o próprio Deus. Toda vez que um ser humano abandona um animal doméstico, toda vez que um ser humano maltrata um animal, toda vez que o ser humano joga lixo no rio, toda vez que um ser humano destrói, faz queimada na floresta, toda vez que o ser humano contamina um rio, toda vez que um ser humano destrói de alguma maneira a natureza, ele está pecando contra a criação de Deus, está pecando contra Deus e está inviabilizando a sua vida e a vida dos seus iguais e a vida da sua espécie. Isso é pecado. Se você já abandonou algum animal doméstico, algum cachorro, algum gato, você pecou contra Deus ao fazer isso. Se você joga sacolas de lixo no rio, você peca contra Deus e contra a vida dos seus próximos toda vez que você faz isso. Porque toda agressão contra a natureza é uma agressão contra Deus e é uma inviabilização da própria vida humana. Ou você acha que as enchentes, por exemplo, ela é apenas responsabilidade de políticos e nada tem a ver com as sujeiras e mais sujeiras que os seres humanos jogam nos rios das cidades? Claro que tem muito a ver. Ou você acha que a pandemia é uma punição divina ou ela é resultado da relação desarmonizada e egoísta que o ser humano tem com a criação de Deus? Claro que é isso. E todos os especialistas sabem, eles têm falado, têm nos alertado de que se a nossa relação com a natureza não for radicalmente, rapidamente transformada e revista, os desastres naturais, as pandemias, as desgraças climáticas, elas serão cada vez mais intensas, frequentes e imprevisíveis. E não precisa nem de muitos estudos para a gente constatar isso no mundo ao nosso redor com toda certeza. Então, lembre-se, Deus, quando cria o ser humano, Deus o criou para ser um ser relacional. E Deus nos capacitou com 4 relações fundamentais. É a relação com Deus, que é a relação espiritual, a relação com o próximo, que é a relação social, a relação com a gente mesma, a relação interna, que é a relação psicológica, e a relação com o restante da criação divina, que é a relação ecológica. E quando nós pecamos contra uma dessas áreas, nós rompemos a relação com o divino. E a espiritualidade é nós cuidarmos dessas 4 relações das quais Deus nos capacitou para vivê-las. E quando nós vivemos essas relações com harmonia, nós estamos louvando a Deus, estamos glorificando a Deus e reconhecendo que Ele é um Deus de amor e um Deus presente no nosso dia a dia e na criação feita pelas suas mãos. Amar a Deus é cuidar da criação, é cuidar de nós mesmos, é cuidar das nossas relações interpessoais, é cuidar e respeitar os animais, as árvores, os rios, os oceanos e tudo que foi criado pelo nosso Deus, que foi criado como um ato de boa vontade, de generosidade e do seu amor. E lembre-se, Deus, o texto mais conhecido da Bíblia, muito provavelmente, é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Não diz ali que Deus amou o ser humano apenas, mas Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nós fazemos parte de um ciclo que foi criado por Deus de modo generoso, amoroso e
de modo pleno. E nós devemos cumprir o nosso papel diante do chamado de Deus para cuidar desse ciclo do qual nós fomos inseridos generosamente por compaixão da parte de Deus. E assim eu vou chegando ao final da nossa segunda aula, que hoje teve como tema o autoesvaziamento de Deus e a criação, o que faz a diferença do monoteísmo para as outras crenças religiosas, outros sistemas religiosos, é a crença num Deus criador, e Deus é criador, e isso tem consequências sérias no modo como nós entendemos e lidamos com a criação divina, que não se resume apenas ao ser humano. Diante da criação de Deus, o ser humano é apenas uma nota de rodapé numa grande enciclopédia. Não se esqueça disso. Bom, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e escreva aqui nos comentários alguma dúvida, algum comentário sobre a aula que nós tivemos aqui. E depois de amanhã tem conteúdo novo aqui no canal, tem de segunda a sábado nesse período, e depois de amanhã tem a terceira aula do nosso curso de Teologia, a Doutrina, o estudo sobre Deus Pai. Um grande abraço, até lá!